What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know that we made the business decision to switch to ClickUp. Your performance has been decreasing over the last few quarters. There's no innovation, no new features, poor customer support, and there have been several complaints for years. But you know I just have my way of operating. I know, and we really appreciate everything that you've done, but we just can't be productive with you on the team. But And we gave consideration to the fee hikes, but then there was the server issue, and now you're telling us that you don't have the speed to work with our new projects, and we can't proceed. come on. It's not that bad. Well, we need more features, and you charge us for add-ons. Our non-dev team wants to work in a different way, and yet you force everyone to comply with your way only. Yes, and when we want to share data in a new way, you just flat out refuse. And when we want to integrate new tools, you pack up your stuff and you go home. Yeah, so frankly, your replacement, ClickUp, just handles our workload more easily and can do way more. Look, I tried explaining all this in my last update. I know, okay, it's enough. Also, how many times have we caught you sleeping on the job? It's not technically sleep. I'm closing my eyes for a few seconds so I can think about my workflow. Okay, well, I think we're done here. You can go, thank you so much. Bring your epics, stories, and sprints to ClickUp. Free forever. Take all of your add-ons with you. There's just so many back there. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know that we made the business decision to switch to ClickUp. Your performance has been decreasing over the last few quarters. There's no innovation, no new features, poor customer support, and there have been several complaints for years. But you know I just have my way of operating. I know, and we really appreciate everything that you've done, but we just can't be productive with you on the team. But And we gave consideration to the fee hikes, but then there was the server issue, and now you're telling us that you don't have the speed to work with our new projects, and we can't proceed. come on. It's not that bad. Well, we need more features, and you charge us for add-ons. Our non-dev team wants to work in a different way, and yet you force everyone to comply with your way only. Yes, and when we want to share data in a new way, you just flat out refuse. And when we want to integrate new tools, you pack up your stuff and you go home. Yeah, so frankly, your replacement, ClickUp, just handles our workload more easily and can do way more. Look, I tried explaining all this in my last update. I know, okay, it's enough. Also, how many times have we caught you sleeping on the job? It's not technically sleep. I'm closing my eyes for a few seconds so I can think about my workflow. Okay, well, I think we're done here. You can go, thank you so much. Bring your epics, stories, and sprints to ClickUp. Free forever. Take all of your add-ons with you. There's just so many back there. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know that we made the business decision to switch to ClickUp. Your performance has been decreasing over the last few quarters. There's no innovation, no new features, poor customer support, and there have been several complaints for years. But you know I just have my way of operating. I know, and we really appreciate everything that you've done, but we just can't be productive with you on the team. But And we gave consideration to the fee hikes, but then there was the server issue, and now you're telling us that you don't have the speed to work with our new projects, and we can't proceed.
Come on. It's not that bad. Well, we need more features and you charge us for add-ons. Our non-dev team wants to work in a different way and yet you force everyone to comply with your way only. Yes, and when we want to share data in a new way, you just flat out refuse. And when we want to integrate new tools, you pack up your stuff and you go home. Yeah, so frankly, your replacement, ClickUp, just handles our workload more easily and can do way more. Look, I tried explaining all this in my last update. I know, okay, it's enough. Also, how many times have we caught you sleeping on the job? It's not technically sleep. I'm closing my eyes for a few seconds so I can think about my workflow. Okay, well, I think we're done here. You can go, thank you so much. Bring your epics, stories, and sprints to ClickUp. Free forever. Take all of your add-ons with you. There's just so many back there. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know that we made the business decision to switch to ClickUp. Your performance has been decreasing over the last few quarters. There's no innovation, no new features, poor customer support, and there have been several complaints for years. But you know I just have my way of operating. I know, and we really appreciate everything that you've done, but we just can't be productive with you on the team. But And we gave consideration to the fee hikes, but then there was the server issue, and now you're telling us that you don't have the speed to work with our new projects, and we can't proceed. come on. It's not that bad. Well, we need more features and you charge us for add-ons. Our non-dev team wants to work in a different way and yet you force everyone to comply with your way only. Yes, and when we want to share data in a new way, you just flat out refuse. And when we want to integrate new tools, you pack up your stuff and you go home. Yeah, so frankly, your replacement, ClickUp, just handles our workload more easily and can do way more. Look, I tried explaining all this in my last update. I know, okay, it's enough. Also, how many times have we caught you sleeping on the job? It's not technically sleep. I'm closing my eyes for a few seconds so I can think about my workflow. Okay, well, I think we're done here. You can go, thank you so much. Bring your epics, stories, and sprints to ClickUp. Free forever. Take all of your add-ons with you. There's just so many back there. Okay, so today we are talking about the firing of Jira, a demissão do Jira. Então, hoje seria o dia para a gente trabalhar uma cena de filme. Então, esse é um comercial, e eu não sei se ele aparece para vocês, mas eu não sei o que o YouTube acha que eu trabalho com o quê, porque esse comercial aparece para mim assim umas 500 mil vezes. Eu acho que foi porque a primeira vez que ele apareceu eu achei ele interessante e eu assisti ele até o final. O que não é uma coisa que a gente faz normalmente, né? Vocês assistem os comerciais até o final? Normalmente não. Mas isso eu achei interessante, e tava uma conversa ali deles dois, e eu fiquei assistindo. E eu acho que porque eu assisti ele até o final, ele aparece para mim o tempo inteiro. E aí eu estava pensando essa semana em achar uma cena de um filme, e depois pensei, mas aqui a gente tem uma conversa inteira, né? Com começo, meio e fim, né? De um assunto interessante também. Por que não, né? Por que não trabalharmos o The Firing of Jira, a demissão do Jira? E aí, você dá muito bem, vamos trabalhar o comercial. E aí eu comecei a dar uma pesquisadinha. Nossa, muito interessante. Tem aqui muita coisa para a gente comentar sobre The Firing of Jira. Primeiro, que a gente tem que entender quem é o Jira,
nessa história? Quem é o Jira que está sendo demitido, né? Por que demitir o Jira? Por que trocar ele pelo ClickUp? Então, a gente pode ter várias... Eu, uma pessoa que sou leiga neste assunto, pensei assim, o Jira, tá? A gente estava fazendo um comparativo aqui, talvez, de um aplicativo, que é um programa, que é o ClickUp, que vai substituir o pessoal, né? Então, eu vou demitir as pessoas da empresa porque eu vou usar o ClickUp. Mas ainda assim achei estranho. Então, vamos procurar, vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Então, o ClickUp é um gerenciador de projetos. Então, quem vai usar esse tipo de programa ClickUp são empresas, né, onde você trabalha com muitos projetos, uma equipe muito grande relacionada a um projeto. Então, você precisa de um gerenciador de projetos. E no caso aqui nós temos 2 gerenciadores de projeto, o Jira e o ClickUp. Então, o Jira, para quem trabalha com gerenciamento de projetos, vai entender que o Jira é um programa de gerenciador, que gerencia projetos. Eu, como não trabalho com isso, não fazia a mínima ideia que o Jira é, na verdade, um programa. E aí vem a minha segunda pergunta. Nós temos um comercial do ClickUp demitindo o concorrente com nome e só não teve sobrenome, mas com todos assim, muito bem explicadinho. E a minha pergunta é legal fazer isso? Legal no sentido de legalidade? Pode? Pode fazer um comercial falando abertamente do concorrente? Então, descobri que no Brasil, não. No Brasil, as leis ali dizem que a gente não pode, né? Você não pode fazer uma propaganda falando abertamente de um concorrente. Você pode até mostrar, você pode colocar várias coisas no comercial que remetem ao seu concorrente, para especificar de que concorrente você está falando, tudo isso pode, mas não pode ser abertamente. Eis que nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos, esse é um advertisement, uma propaganda, né, um comercial americano, né? Eu não sei nem se a gente usa esses mesmos programas do Brasil também, mas talvez também use. Nos Estados Unidos é possível, desde que você esteja apresentando dados que sejam reais. Você não pode dizer qualquer coisa. Posso chegar e dizer assim, o Jira é feio. O Jira é velho. O Jira... Não, eu tenho que ter base, né, naquilo que eu estou falando, né? E a base do ClickUp para montar o comercial foram as opiniões, os reviews que os customers deixam na página do Jira. Então, tá lá, tá documentado, tá dizendo, não é só o ClickUp que está dizendo isso, né? Os usuários do Jira dizem isso. Então, o que o ClickUp está usando aqui são coisas que têm embasamento, então, sim, legalmente pode. Agora, se é legal, da outra parte do legal, se é bacana fazer isso ou não com o concorrente, eu digo assim, que o ClickUp está jogando duro, né? Às vezes a gente pode ganhar a batalha, às vezes pode perder a batalha. No caso, é um jogo, né? Não sei quem está ganhando essa batalha ou não. Mas, a princípio, o Jira é o que domina o mercado. Então, o número 1 é o Jira. O ClickUp está chegando. Então, tipo assim, não tem muito a perder mesmo, né? Ele não é o primeiro do mercado, né? Ele está atacando o Jira, que é no topo. Dei uma olhadinha no que as pessoas realmente falam, e realmente, algumas pessoas levaram isso, que quem usa o Jira, né, achou muito engraçada a propaganda do ClickUp, porque eles conseguem se identificar com os problemas. Quer dizer assim, eles identificam que o ClickUp está falando do Jira é verdade. Então, né,
mas é interessante, é uma jogada de marketing audaciosa. Eu sempre digo assim, podemos ter vários fins de histórias diferentes. Bom, o comercial tem muita palavra diferente. Muita palavra diferente, não é um comercial fácil. Eu deixei para vocês no WhatsApp, ali no grupo, eu fiz uma compilação, daquele jeito que eu sempre digo que é legal nós... Como que a gente estuda um comercial? Como é que a gente estuda um trecho de um filme? Como é que eu faço para estudar isso de uma maneira que seja realmente produtiva? Ouve sem legenda, que foi o que a gente fez. Ouve com legenda. Ouve com legenda em inglês, que foi o que a gente fez. No vídeo tem, de novo, com a legenda em português. E depois ouve novamente sem a legenda. E aí pode ouvir várias vezes, até que a gente comece a identificar melhor isso, tá? Vamos ver o que está dizendo, então? Vamos lá. The firing of Jira. A demissão. O verbo to fire é demitir. Vocês vão perguntar, mas fire não é fogo? Uhum. Fire, a coisa, o fogo, é fire. Mas algo que queima é to burn. Então já mudou o verbo. Agora o verbo to fire é demitir alguém, desligar alguém da empresa. Então, the firing é a demissão. The firing of Jira. Repeat. The firing of Jira. Aí o Jira chega, WhatsApp. Todo animadinho. E aí, WhatsApp. Hi, Jira. We brought you here today to let you know that we made the business decision to switch to ClickUp. We brought you here. Nós te trouxemos aqui. Então, ela chamou ele, né? Na sala dela. We brought you here today to let you know. Essa é uma expressão que significa te avisar, te informar de alguma coisa. Let you know. Se traduzir literalmente assim, deixar você saber. Então, se eu vou deixar você saber, é porque eu vou te avisar. É porque eu vou te informar de alguma coisa. Então, to let you know, informar, avisar de alguma coisa. Então, ela trouxe, né? We brought you here today to let you know, para te avisar, para te informar, that we made the business decision. Uma business decision é uma decisão de negócios, é uma decisão comercial, é uma decisão da empresa. Business não tem nada a ver aqui com outro tipo de... porque eu não gosto de você, não. É um business decision. Decisão, né, de negócios. We made the business decision to switch to ClickUp. Então, a empresa está usando o programa do Jira. E ela está dizendo aqui que eles vão mudar do Jira para o ClickUp. Eles decidiram, né, como uma decisão comercial, uma decisão assim de negócios, que eles vão switch, vão mudar o programa. Tanto o Jira quanto o ClickUp, que tipo de programa eles são? São gerenciamento de projetos. Então, para gerenciar projetos. Então, empresas que trabalham com projetos, né, eles têm um programa onde toda a equipe está conectada e eles vão abastecendo as informações no programa. Por quê? Ela vai explicar. Your performance has been decreasing over the last few quarters. A sua performance do programa tem decaído, over nos últimos few quarters. A palavra quarter é quartos, né? Quarto no sentido de fração, você está fracionando alguma coisa em 4 partes.
Se eu dividir o ano em 4 partes, quantos meses eu tenho em cada quarter? Então, 1/4, né, 1/4 de ano, nós estamos falando em trimestre, 3 meses, né? Então, 1/4, 3 meses. Então, no Brasil, a gente não usa muito, pelo menos não que eu saiba, a questão de 1/4 de ano. A gente vai estar falando sempre sobre trimestre. O resultado do trimestre ou do quadrimestre, né? O resultado do quadrimestre, o resultado do trimestre. Semestre é muito pouco, usa muito mesmo trimestre. Então, seu desempenho tem diminuído nos últimos trimestres. Few quarters. There's no innovation, no new features, poor customer support, and there have been several complaints for years. Quais são as reclamações? Não há inovação. There's no innovation. No new features. A palavra feature é uma característica de alguma coisa. Quando a gente fala sobre programas, features são os recursos que os programas têm. Os features, recursos. Quais são the new features of the program? Quais são os novos recursos do programa? No caso do Jira, no new features. Poor customer support. Se você está usando o programa e você tem problema, tem o suporte para o consumidor, para o cliente, é muito fraco. A palavra poor, de pobre, que a gente usa normalmente, mas tem muito essa ideia quando a gente fala de qualidade, de poor quality, de uma qualidade fraca, de uma qualidade ruim, de não ter uma boa qualidade. Poor quality. E quando eu falo em poor support, quer dizer que não tem suporte suficiente, né? É um suporte fraco ao consumidor. And there have been several complaints for years. E tem tido muitas reclamações há anos. Não é uma coisa de agora. Let's repeat. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know that we made the business decision to switch to ClickUp. Your performance has been decreasing over the last few quarters. There's no innovation, no new features, poor customer support, and there have been several complaints for years. But you know, I just have my way of operating. I know, and we really appreciate everything that you've done, but we just can't be productive with you on the team. But, então, o Jira está tentando se defender, né? Mas você sabe, I just have my own way of operating. Eu tenho meu próprio modo, meu próprio jeito de operar. Operating. I know, eu sei. And we really appreciate everything that you've done. To appreciate é apreciar. Nós realmente apreciamos tudo o que você fez. De um jeito mais normal da gente falar, a gente usaria o quê? Nós realmente agradecemos. We really appreciate. Nós realmente agradecemos tudo o que você fez. That you've done. Como eu falei, o Jira é o top one do mercado e está no mercado há muito tempo, né? Muitas pessoas são acostumadas a usar o Jira, né? Então, we appreciate everything that you've done. A gente agradece, a gente aprecia tudo o que você tem feito.
but we just can't be productive. Nós não conseguimos ser produtivos with you on the team. Com você no time, no grupo, na equipe. Qual é a ideia aqui? Num gerenciamento de projetos, onde a gente tem uma equipe, o programa que gerencia faz parte da equipe. Se o programa não funciona, como é que a equipe vai ser produtiva? Então, né? Não dá para ser produtivo com o Jira na equipe. But, ele vai tentar falar, mas ela corta ele. Let's repeat. But you know, I just have my way of operating. I know, and we really appreciate everything that you've done. But we just can't be productive with you on the team. But mas and we gave consideration to the fee hikes, but then there was the server issue, and now you're telling us that you don't have the speed to work with our new projects, and we can't proceed. Come on, it's not that bad. Aí ela vai explicando, né? Além de no features, no innovation, né? Que ela já falou, poor customer support. Além de tudo isso, ela vai dando mais motivos. We gave consideration to the fee hikes. Fee é a taxa que se paga alguma coisa. Pode ser mensal, pode ser anual, pode ser trimestral, pode ser, não importa. É quando você paga para usar alguma coisa. Por exemplo, a gente paga a mensalidade de TV a cabo. So you have, for example, Netflix fee, Sky fee, the gym fee, né? A taxa, a mensalidade da academia. Então, todas essas coisas que a gente paga mensalmente, a gente fala fee. Hike é subida. Hike é uma ponta, uma coisa elevada, uma coisa que sobe, é um hike. Quando a gente fala de prices hike, quer dizer, o preço, o pico dos preços, quer dizer, os preços estão se elevando. Então, ela está falando que as taxas, o que você paga para usar o Jira, tá sempre subindo. Então, ela falou, ok, we gave consideration to the fee hikes. Até entenderam, consideraram os aumentos, né? But then, mas daí, there was the server issue. Então, ok, tá caro, mas a gente usa bastante, tudo bem. Mas aí, de repente, tem problema com o servidor. Issue, problema. Server, servidor. Mas, além de taxas, problema com o servidor. And now, e agora, you are telling us, você está dizendo para a gente, that you don't have the speed to work with our new projects. Você não tem velocidade para trabalhar com os nossos projetos. So we can't proceed. Não dá para continuar. Tá caro, não tem inovação, não tem recursos novos, não tem poor customer support. Tá caro. Tem problema com o servidor. Não consegue acompanhar, não tem velocidade. We can't proceed. Não dá para prosseguir desse jeito. Vamos lá, né? Não é tão ruim. It's not that bad. Let's repeat. And we gave consideration to the fee hikes. But then there was the server issue. And now you're telling us that you don't have the speed to work with our new projects. And we
we can't proceed. Come on, that's not that bad. Well, we need more features and you charge us for add-ons. Our non-dev team wants to work in a different way, and yet you force everyone to comply with your way only. Bem, isso não é tão ruim assim. Bem, we need more features. Nós precisamos de mais recursos. And you charge us for add-ons. E você nos cobra por adicionar. Add é adicionar. Então, quando se precisa de um recurso novo, o Jira vai cobrar. Add-on, charge, vai cobrar for add-ons. Our non-dev team. O que é um non-dev team? Team é equipe. Dev é a abreviação de developers, desenvolvedores. Então, nós temos em projetos as dev team, que são a equipe de desenvolvimento, e non-dev team é a equipe de não desenvolvedores. Então, é a equipe de suporte, né? Que vai fazer parte de logística, que vai fazer a parte de pesquisa de material, entre outras coisas. É uma equipe que não é relacionada ao desenvolvimento de um produto ou de alguma coisa, mas que está na equipe para desenvolver o projeto de qualquer maneira. Então, nós temos num projeto, nós temos as dev team e non-dev team. Então, a equipe de desenvolvedores e a equipe de não desenvolvedores. Quando essa non-dev team quer trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente, né? And yet you force everyone to comply with your way only. Quer dizer, o Jira não tem maleabilidade, é aquele jeito ali e não tem outra maneira de trabalhar com ele, ele é fechadinho. Yes, and when we want to share that data in a new way, you just flat out refuse. And when we want to integrate new tools, you pack up your stuff and go home. Então, sim. And when we want to share data são dados nesse caso, tá? Não é data de date, escreve com E no final. Data são os dados. To share data, então quando a gente quer compartilhar dados do projeto. Então, você tem que tirar os dados do programa de alguma maneira para você usar em outro lugar. Então, esse compartilhar, ele não tem como, né? Ele se recusa a compartilhar, né? O programa não deixa você compartilhar. Então, ela diz assim, when we wanted to share data in a new way, de uma forma diferente, you just flat out refuse. Flat out é uma expressão que quer dizer assim, na hora, de cara, muito rápido, recusa. Quer dizer, se tentar ali no programa, tentar compartilhar algum dado, ele vai dizer, no, na hora. Flat out. Então, é rapidamente, de cara, recusa. And when we want to integrate tools, quando nós queremos, né, integrar ferramentas, you pack up your stuff and go home. Você pega as suas coisas e vai para casa. Bom, se a gente está falando de uma pessoa, a gente entende o que acontece, né? Mas o que acontece com o programa quando ele junta as suas coisas, né? Arruma as suas coisas e vai embora, vai para casa? Como que um programa faz isso, né? Mas a ideia é assim, ele fecha, ele, né? Close, fechou, né? Você tem que começar tudo de novo no programa. A palavra pack up é arrumar a mala, arrumar as suas coisas, é juntar o que você tem e empacotar para levar para algum lugar.
Então, quando a gente vai viajar, a gente sempre diz, I need to pack up. Né? Eu tenho que arrumar a mala. I need to unpack. Eu tenho que desarrumar a mala. Por exemplo, está todo mundo trabalhando, pode ser, ok, people, pack up your things and go home. Peguem suas coisas e podem ir para casa. Pack up your things, your stuff, and go home. A palavra stuff é a mesma coisa que coisas. Então, pack up your things, pack up your stuff, and go home. Né? Então, nesse sentido, né, de que o que ele faz? Você quer integrar uma nova ferramenta, o programa simplesmente fecha, reinicia, começa de novo, vai embora. Não tem como, não dá para integrar novas ferramentas. Let's repeat. Well, we need more features. And you charge us for add-ons. Our non-dev team wants to work in a different way. And yet you force everyone to comply with your way only. Yes. And when we want to share data in a new way, you just flat out refuse. And when we want to integrate new tools, you pack up your stuff and you go home. Ha ha ha. Yeah. So frankly, your replacement ClickUp just handles your workload more easily and it can do way more. Então, francamente, o seu substituto, your replacement, o seu substituto, ClickUp, ele handles with our workload, com a nossa carga de trabalho, more easily, mas com mais facilidade. And it, o ClickUp, can do way more, pode fazer muito mais. Então, agora ele está explicando, né? Então, vai tirar o Jira, e quem que é o replacement? Quem que é o substituto? O ClickUp, que ele lida com essa carga de trabalho que o Jira não está conseguindo por problema de servidor, não tem velocidade, não deixa integrar nada, não deixa trabalhar com os dados de uma maneira muito mais fácil. Ele pode fazer muito mais. Aí eu disse, look, I tried explaining all this in my last update. Olha, eu tentei explicar tudo isso na minha última atualização. Ele tentou resolver, eles tentaram resolver todos esses problemas que o Jira tem na última atualização. Let's repeat. Yeah. So, frankly, your replacement ClickUp just handles our workload more easily. And it can do way more. Look, I tried explaining all this in my last update. I know, okay, it's enough. Also, how many times have we caught you sleeping on the job? Eu sei que você tentou melhorar, né? Ok, it's enough. Mas é o suficiente. Já deu. It's enough. Já deu, né? Não vou mais, acabou a conversa. Also, também, além disso, além de tudo isso, how many times have we caught you sleeping on the job? Quantas vezes nós pegamos você dormindo no trabalho? Então, uma coisa que eu acho muito bacana desse comércio, ele é muito criativo, né?
O que que ele quer dizer com pegar o programa dormindo no trabalho? Pegar o programa dormindo no trabalho é quando você pede para ele processar alguma coisa e ele fica lá, velho, fica lá. Você fica esperando. O que que ele está fazendo? Não está fazendo o trabalho dele, está dormindo. Fazendo o que que não processa isso aí? Tá? Então, sleeping on the job tem essa ideia de estar ali o programa, né? Pensando, para ver se vai retornar alguma coisa, né? Aí o Jira se defende. It's not technically sleep. Tecnicamente, não é dormir. I'm closing my eyes for a few seconds so I can think about my workflow. Quer dizer, ele dá uma paradinha, né, aqui pra gente, ele fecha os olhos dele, mas lá atrás ele tá pensando, né? Faz sentido? Tá processando, né? Então, por alguns segundos, so I can think about my workflow, para que eu possa pensar no fluxo do meu trabalho. Faz sentido? Né? O programa ali está processando, está organizando todas as informações, né? O fluxo de trabalho. Let's repeat. I know. Okay, it's enough. Also, how many times have we caught you sleeping on the job? It's not technically sleep. I'm closing my eyes for a few seconds so I can think about my workflow. Okay, well, I think we are done here. You can go. Thank you so much. Ok, bem, eu acho que a gente terminamos por aqui. Ela já explicou todos os porquês do switch to ClickUp. You can go. Ok, you can go. Você pode ir. Thank you so much. Muito obrigada. É uma peninha, carinha que ele faz, né? Fui demitido, querido. E aí vem o slogan da ClickUp. Bring your epics, stories and sprints to ClickUp. Free forever. Então, e aqui vem aquela questão do inglês que a gente sempre diz. Você entende as palavras, mas você não sabe o que quer dizer, né? Então, quando eu olhei isso, eu pensei, ok, epics é uma coisa épica. Stories é uma história. Sprint é uma corrida de velocidade. Traga os seus épicos, as suas histórias e as suas corridas de velocidades para o ClickUp. Que slogan é esse? Aí a gente vai para o Google, socorre aqui, o que quer dizer isso, né? Então, eis que, quando a gente está falando em projetos, essas palavras têm um significado diferenciado. Quando você tá gerenciando os projetos, a gente tem projetos maiores, que são os epics, faz sentido? Uma coisa épica é uma coisa grande, um épico. Então, epics são os projetos maiores, né? Dentro desses projetos maiores, nós temos histórias que são menores do que os épicos, né? Então, são projetos menores dentro de um projeto maior. E o sprint tem a ver com tempo, né? O tempo em que isso tudo tem que ser feito. Então, essas palavras, epics, stories e sprints, para quem trabalha com gerenciamento de projetos, faz mais sentido, né? A gente fica pensando, o que é isso? Tá? Mas então agora a gente já sabe. Epics, stories and sprint. Free forever. Gratuito sempre. Né? Que era uma das reclamações ali que cada coisinha que você precisa mais, o Jira cobra. Aí, quando o Jira está saindo, ela diz,
Take all your add-ons with you. Leve todos os seus adicionais, as coisas extras, com você. E aí ele diz assim, there's so many back there. Bom, aqui a gente vai sempre aquelas questões do falado e da gramática, né? Se eu estou falando em many, muitos, so many, não podia ser there's, tem que ser there are just so many back there. Mas tudo bem, né? A gente sabe que gramaticalmente nós temos um erro de concordância de plural e singular aqui, mas no dia a dia isso acontece bastante. Tá? There's just so many back there. Tem muitos lá atrás, né? Back there, onde ele foi pegar as coisinhas dele e está levando embora, né? There's so many back there. E aqui a gente lembra, vocês já devem ter baixado um programa que é free. Ah, é free, pode baixar, usar, não precisa pagar nada. Ok, você não paga nada, mas você não faz nada também. Porque qualquer recurso que você queira fazer, ele vai te dizer assim, para adicionar add-on, para adicionar este recurso, tem que pagar. Eu quero fazer, mas para fazer, é free para fazer isso aqui, tu quer fazer qualquer coisinha a mais que você vai ter que add on, você vai ter que adicionar recursos, aí você vai ter que pagar. Isso que ele fala aqui, ó, there's so many, quer dizer, tinha o Jira, você não paga muito a princípio, mas paga, porque lembra que ele fala do fee, mas além da taxa, qualquer recurso extra que você precisa, você tem que pagar. E aí ele diz, there's so many back, tem um monte de coisa que tem que pagar a mais. Let's repeat. Well, I think we are done here. You can go. Thank you so much. Bring your epics, stories, and sprints to ClickUp. Free forever. Take all your add-ons with you. There's just so many back there. And the end.